Fala galerinha, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem. Nós vamos continuar os nossos resumos, certo? Dos capítulos anteriores que vão cair na prova de vocês, né? Que vocês precisavam dar uma lembradinha. Hoje é o capítulo 3, seria o capítulo de radiciação, tá bom? Então vamos lá. Rapidinho, tá? Radiciação é o inverso da potência. Né? Então eu lembrei com vocês, até na aula passada eu fiz um exercício que eu precisei usar essa definição, que eu tenho uma base elevada a um expoente fracionário. E aí eu lembrei da regrinha do Sol. Lembra do Sol? O B está tomando Sol, o C está na sombra. Para fazer essa inversão e entrar na raiz, o B que estava tomando Sol vai para a sombra, aqui coberto, ó. E o C que estava na sombra vai tomar Sol. Então eu fico a raiz C de A elevado a B, tá? O que significa então essa troca? Significa que eu consigo transformar uma potência numa raiz, por isso que a potência, a radiciação é o inverso da potência. Agora, se eu pego uma raiz aqui, ó, raiz enésima de A igual a B, o que significa isso? Significa que o meu B vezes B vezes B vezes B N vezes vai dar o A. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, duas vezes. Por que duas vezes? Porque aqui, se não tem nada, é 2. Raiz cúbica de 8 é 3. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8, tá? Então, essa é a ideia do que é a raiz. Agora, as regrinhas básicas que nós conhecemos. A raiz de qualquer coisa aqui, ó, de 1 é 1. Então, raiz quinta de 1 é 1, raiz décima de 1 é 1. A raiz n de 0 é 0. Raiz n de A elevado a n, isso aqui acontece, eu vou ter um índice e o expoente iguais. Eu posso cortá-los e deixar apenas o A. Tá? Que é o que acontece aqui, por exemplo. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3 ao quadrado. E aí aqui é quadrado, eu posso cortar esse com esse e sobra 3. Tá vendo? Ok? Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, eu posso juntar as raízes e multiplicar aqui dentro. Se estiver dividindo, eu posso juntar na divisão. E raiz de raiz? A gente multiplica os índices. Ah, mas eu tenho um múltiplo. MP, NP. A gente cancela então o P, se eles forem múltiplos. Exemplo, raiz sexta de 2 a oitava. Eu posso, o 6 e o 8 dão para dividir por 2. Eu poderia colocar raiz cúbica de 2 elevado a 4. Tá vendo? Fica mais fácil. E dá certo também, tá? Aqui, ó, raiz de um número negativo. Se o meu índice for ímpar, existe. Se meu índice for par, não existe, tá? Não tem nenhum valor que consiga. Vou dar alguns exemplos para vocês. Espera aí. Vamos lá, então. 2 elevado a 3 quartos. Eu vou transformar. Vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. Ou, simplesmente, raiz quarta de 8. Tá? Aqui que eu falei da multiplicação, ó, raiz de 50 vezes raiz de 2. Aqui o índice é 2, aqui também, então eu posso juntá-los. Raiz 50 vezes 2, 100. Raiz de 100 é 10. Mesma coisa aqui, ó, na divisão, ó, vai ficar raiz 50 dividido por 2, que é a raiz de 25, que é 5. Ok? Ó o NP aqui, ó. Eu consigo simplificar. Eu consigo cancelar aqui o 6 e o 4 e colocar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é raiz cúbica de 4. Ok? Esse aqui, ó, vamos multiplicar, vai ficar raiz sexta de 4. Tudo bem? Que é raiz sexta de 2 ao quadrado, que é raiz cúbica de 2. Simplifiquei ao máximo, tá? Aqui, ó, raiz cúbica de 8 é raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí, ó, como são iguais, olha a regrinha, ó, corta, sobra só o 2. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Por quê? Porque aqui é 2 e 2 é par. Ou seja, não tem nenhum número que vai dar menos 4 ali dentro. Se eu falo que isso é 2, é mentira, porque 2 vezes 2 dá 4. Se eu falo que é menos 2, também é mentira, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4.
Então não tem nenhum que vai dar menos 4. Agora, a raiz cúbica de menos 8 existe. Por quê? Porque eu posso colocar como raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Posso cortar, vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O menos com menos mais com menos dá menos. Tá? E simplificando as raízes não exatas. Raiz de 20. Eu posso pegar o 20 e decompor ele. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Como é uma raiz quadrada, eu vou pegar parzinho. E cada parzinho sai da raiz. Então, desse parzinho aqui, 1, 2 sai da raiz. Vai ficar 2, raiz, o 5 não saiu, ficou. Por que é importante saber fazer isso? Porque se eu te pedir para você resolver essa continha aqui, ó, raiz de 18 mais raiz de 50 mais raiz de 98, você vai ter que fazer, não tem como juntar elas do jeito que tá. Então a gente vai ter que arrumar. Eu vou pegar o 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Eu vou pegar o 50 por 2, 25 por 5, 5 por 5, 1. E vou pegar o 98 por 2, 49 por 7, 7 por 7, 1. Formou par aqui, 3 raiz de 2. Formou par nesse, 5 raiz de 2. E formou par aqui, ó, 7 raiz de 2. Agora eu posso juntar. Eu tenho 3 desse cara, mais 5 desse cara, mais 7 desse cara. Então eu tenho uma coisa só de um mesmo cara. Eu posso somar. Vai ficar 15 raiz de 2. Ok? Muito bem. Aí nós temos também o nosso processo de racionalização, que seria o quê? Seria retirar a raiz do denominador. E eu mostrei 3 casos para vocês. O primeiro caso é quando eu tenho só uma raiz quadrada embaixo. O segundo caso é quando eu tenho só uma raiz, só que ela já não é quadrada, ela é cúbica ou ela é quinta. E o terceiro caso é quando eu tenho duas coisas embaixo. Eu vou resolver as 3 e a gente finaliza essa aulinha de hoje, essa aulinha agora. Então, ó, eu vou multiplicar aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Pronto. Tá? Então, se você pegar na calculadora esse valor e esse valor, é o mesmo. Por quê? Porque eu não estou mudando o número, eu estou mudando a maneira de reescrever. Por quê? Como que eu posso garantir que eu estou mudando só a maneira de reescrever? Simples. Isso dividido por isso é 1. E uma vezes isso é isso. Então eu não estou mudando o número. Eu estou mudando só o jeito de escrever. Olha esse agora, ó. Raiz de 5, raiz de 5. Vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 25, que é 5. Tá bom? Fácil, né? Agora, e quando já não é só quadrada? Quando é cúbica? Eu não posso simplesmente multiplicar por raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2. Por que não? Em cima não tem problema, mas embaixo eu vou ficar com raiz cúbica de 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Aí vai ficar 2 elevado ao quadrado que não corta com a raiz cúbica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, eu vou colocar o expoente que tem aqui, que é 1, e falar, ó, do 1 para chegar no 3 falta quanto? Faltam 2. Então eu vou colocar 2 aqui, ó. Por quê? Porque daí a hora que eu multiplicar esse com esse 1 mais 2 vira 3. Então vai ficar 2 ao cubo. E aí eu vou conseguir cortar e colocar só 2 na parte de baixo. Ah, mas e em cima? Em cima tem que ser igual. Eu tenho que pôr também. Porque esse e esse tem que ser iguais. Então, uma vez isso é isso. Raiz cúbica de 4. Então ficou raiz cúbica de 4 sobre 2. Ok? Vamos mais um. Vou trocar a cor da caneta aqui para não confundir. Então vamos lá, ó. Mesmo esquema aqui, ó. Tá vendo que aqui é 5, aqui é 1? Para chegar no 5 faltam 4. Então raiz cúbica 3 elevado a 4. E aqui raiz quinta, desculpa, não é cúbica, é raiz quinta de 3 elevado a 4. Então vai ficar aqui em cima, raiz quinta de 3 elevado a 4. Ou eu posso colocar 81 se eu quiser, não tem problema. E aqui, ó, a hora que você juntar, 1 mais 4 dá 5. E o 5 vai cortar com a raiz quinta, vai sobrar só o 3. Então, ou eu deixo assim, ou eu coloco raiz quinta de 81 sobre 3. Que tá certo, ok?
E quando eu tenho dois caras? Aí eu lembrei com vocês na sala de aula um trinômio quadrado perfeito especial. Eu vou jogar ele aqui em cima rapidinho, tá? Como observação, ó. Nós temos o quadrado perfeito, que é aquele A mais B, A menos B. Que quando você distribui, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque que eu tenho A mais B. Se eu fizer multiplicado por raiz de 5, eu só não vou escrever com a caneta, porque senão eu vou perder, tá? Se eu colocar mais e mais, esse fica igual a esse, perfeito. Só que a hora que eu for distribuir, dá um trinômio quadrado perfeito. Vai dar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso faz com que a parte de baixo não suma todas as raízes. Então eu tenho que colocar o menos. Nós chamamos de conjugado, que é o mesmo cara desse, só com o sinal trocado. Porque aí vai ficar esse trinômio aqui em cima. E esse trinômio aqui em cima não tem coisa no meio. É só quadrado na ponta e quadrado na ponta. E se tiver raiz, quando eu elevo ao quadrado, some. Se eu tiver raiz, quando eu elevo ao quadrado, some. E o meio não fica raiz. Então, é só você distribuir agora. Isso vezes isso é raiz de 5 menos 1. E aí esse com esse, ó, é A mais B, A menos B. Se você quiser distribuir, não tem problema. Você pode fazer aqui, aí você pode fazer assim, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Se você lembrar do trinômio, você pode pôr direto. É o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado é 5. Menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, 1. Deixa eu fazer assim, ó. Raiz de 5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Aí agora na linha de baixo eu já arrumo. Raiz de 5 menos 1, 5 menos 1, que é raiz de 5 menos 1 sobre 4. Ok? Mesma coisa nesse, ó. Então vai ficar raiz cúbica, raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2. Em cima é só distribuir, raiz de 3 mais raiz de 2, e a parte de baixo é o quadrado do primeiro, que é 3, menos o quadrado do segundo, que é 2. Então vai ficar raiz cúbica de raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por 1, que é só raiz de 3 mais raiz de 2. Espero que vocês tenham lembrado todos esses processos e eu continuo daqui a pouquinho com uma próxima aula. Um abraço para todos aí.